Ni hao, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são os 3 primeiros passos que, se eu fosse começar a estudar mandarim hoje, eu escolheria fazer. Obviamente, então, é o que eu indico para todos que desejam se transformar num falante de mandarim. O primeiro é palavras frequentes. Essa é a palavra. Para quem não sabe o que são palavras frequentes, são aquelas palavras que aparecem mais vezes durante o dia a dia. Então, por exemplo, no português, a gente fala muito a palavra eu, por exemplo, né? Basicamente todos os idiomas a gente fala muito a palavra eu, né? Em inglês, enfim, todos os idiomas. Então, começa por aí. Você está entendendo? Então, tipo, a ideia não é você colecionar um monte de palavras, mas sim as palavras mais frequentes. Isso faz total diferença. A não ser que você precise falar em relação ao seu trabalho, né? Fora isso, eu acho que é muito mais proveitoso você aprender as palavras frequentes. Então eu separaria pelo menos ali umas 500 palavras frequentes e eu sairia memorizando eles para tentar fazer frases com essas palavras. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria a questão da fonética, né? Então, quando eu falo desses 3 pontos, eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente nesta ordem, né? Você pode começar pela fonética, por exemplo, né? Então, a fonética é uma das coisas mais importantes em mandarim. Por quê? Porque a pronúncia das palavras, elas é o que faz você conseguir transmitir a sua ideia para o outro, né? E você também tem que captar essa pronúncia de uma pessoa alheia. Por isso que é tão importante você saber sobre pronúncia, sobre entonações, tá? Mas não estou dizendo que você não possa errar, não estou dizendo que você precisa falar tudo certinho como nativo, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo para você que você precisa minimamente saber o básico da fonética chinesa, o básico das entonações, beleza? E por último, o terceiro ponto que eu considero mega importante é você ouvir e falar bastante. Isso você consegue através de séries e filmes, por exemplo, porque você precisa calejar e acostumar o seu ouvido a receber essas informações. Porque quando a gente fala em idioma, no começo, se você não está familiarizado, você não vai entender nada que a pessoa está falando. Né? E a ideia não é de um dia para o outro você ser uma pessoa que não consegue entender nada para uma pessoa que entende 100%. A ideia é que gradativamente você vá aprendendo aos poucos. Então, antes você não entendia nada. Amanhã você vai começar a entender 1% daquele vídeo. E amanhã 1,5%, né? Sei lá, 2%, 3%, 5%, 10% e assim ir aumentando, tá? E isso só vai acontecer obviamente por conta da prática e do tempo, né? Então você precisa desses 2 fatores ali, tá? Que andam juntos. E também você tem que se expor. Não tem como você ficar só em livros, exercícios, lições de casa, escrevendo aqueles monte de ideogramas 30 mil vezes numa folha branca quadriculada. Nada disso vai fazer com que você melhore a sua parte de ouvir e falar, tá? Então você tem que ouvir bastante, até um ponto você vai falar, nessa ordem. Agora, nisso daqui você precisa saber. É primeiro ouvir, depois a falar, tá bom? Não inverta isso. Porque tem gente que fala assim, mas eu entendo o que as pessoas estão falando, eu entendo mais o que as pessoas estão falando, mas na hora de falar eu não consigo falar. É mentira. Quem ouve consegue falar, tá? Então quem fala bem consegue ouvir bem também, tá? Não tem como, não tem como. Mas eu tenho vergonha. Tá, beleza. Então aí são outros 500, tá? E aí está dizendo para mim que você sabe falar, mas tem vergonha de falar. Ou, me dá branco. Ok. Então é através do nervosismo, a sua fala não é tão boa quanto a sua escuta. Mas isso é por questão emocional, por questão de estresse, por questão de nervosismo. Não é por questão de incompetência no conhecimento do idioma, tá? São 2 coisas totalmente diferentes, beleza? Vamos separar aqui. Por isso que eu considero que esses 3 passos seriam os 3 passos mais importantes para quem está querendo começar a falar mandarim hoje. Bem, espero que você tenha gostado das dicas de hoje.
E não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana nós temos vídeo novo. 谢谢你，再见。